Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer Sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer Sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus, demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Pai, como eu te amo. 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 Te amo, te amo, oh Pai, como eu te amo, te amo, te amo, oh Pai, como eu te amo. Demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém?
Como é bom estar na casa do Senhor mais uma vez para cultuarmos o seu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui também em comunhão, em irmandade. Como é bom rever os irmãos. A gente, antes, no ensaio do louvor, estava comentando com o Anderson como faz diferença cultuar ao Senhor estando aqui na casa dele, estando junto com vocês. É bem verdade que nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, não é verdade? Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali o Senhor se faz presente. Mas é muito mais caloroso, é muito mais animador quando estamos na casa do Senhor, louvando ao Senhor junto com os irmãos. Nosso coração se enche de alegria e é muito bom estar aqui adorando junto com os irmãos, como eu já falei. Vamos começar orando com a oração inicial. Os irmãos, baixem suas cabeças, suas frontes. Vamos falar com Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, porque nós sabemos, Senhor, que Tu se faz presente em nosso meio. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua provisão. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo com alguns impedimentos, Senhor, nós podemos chegar aqui na Tua casa, cultuar o Teu santo nome. Ó Deus, ouvir da Tua palavra, rever os meus irmãos. Ó Senhor, muito obrigado, porque tudo que Tu tem nos dado é muito mais do que merecemos. Recebe, Senhor, este louvor, essa adoração, que é só por Ti, Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Esse louvor que nós vamos entoar neste momento, ele fala de um coração quebrantado. E eu queria perguntar aos irmãos, fazer uma pergunta aos irmãos: o que é que te chamou a atenção em Jesus? Você foi chamado por quê? Foi chamado pelo amor? Foi chamado pela dor? Foi chamado porque alguém te convidou para estar aqui? Foi chamado pela religiosidade? Só porque estamos aqui todos os domingos e é necessário estar, apenas por estar? E esse louvor eu gostaria que vocês refletissem neste momento. Por que você veio até aqui essa noite? Como foi que o Senhor te chamou, te convidou para estar aqui? Louvemos ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do teu sofrer participar. Pode louvar, meus irmãos. A tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. É pela cruz que estamos aqui. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A única razão é o amor de Jesus. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de estarmos reunidos. Amém. Imerecida a vida
que como é bom cantar do amor de Jesus. É bem verdade que às vezes por algum outro motivo a gente vem para a casa do Senhor. Mas quando nos deparamos com o seu amor constrangedor, ao qual deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos chama diariamente. O Senhor nos chama todos os dias pelo seu amor. E diz: filho meu, eu estou aqui, venha até mim. Vamos todos recitar o tema do nosso culto? Nós temos um tema, tá? Hoje a gente estava falando com o pastor que a nossa intenção, ao prepararmos o culto, é que os irmãos recebam uma mensagem, recebam aquilo que o Senhor quer trazer para cada um nesta noite. E, por isso, os louvores, o tema, a pregação, todo o culto quer transmitir uma mensagem para você. Por isso que nós precisamos prestar atenção em cada parte do culto. Tudo foi preparado com muito carinho, tudo foi preparado à base de oração. Tudo que nós fazemos, cremos que é guiado pelo Espírito Santo. Então, cada momento, o início do culto, os louvores, às vezes a gente não consegue chegar na hora, mas a gente perde cada detalhe. E tudo que nós temos preparado, tudo que o Senhor preparou é para nós. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus em tudo, em todos os momentos do culto. Vamos recitar o tema, vai estar projetado para que vocês possam me acompanhar também. Vamos lá? Jesus, o maior exemplo. O maior. Aqui está maior. Mas vamos recitar certinho, então. O melhor, que o pastor disse que é o melhor, mas aqui está maior. Vamos todos? Jesus, o melhor exemplo. Na verdade, ele é o maior exemplo também. Não deixa de ser o maior e não deixa de ser o melhor exemplo para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que, assim como Jesus, nós devemos caminhar. Ele é o exemplo. Ele é quem nós devemos seguir. Ele é filho e nós também somos filhos. E juntos com ele, herdeiros e co-herdeiros no trono do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 ao 17, e Efésios 5, 1. Não vai estar projetado para os irmãos essa noite, porque a gente está sem internet. E para que a gente possa estar passando a leitura bíblica do computador para cá, a gente necessita da internet. E hoje a gente não conseguiu. Mas eu vou estar lendo para os irmãos e os irmãos prestem atenção, certo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. E dessa vez vamos ficar de pé, com alegria, para celebrarmos o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguém alegre aí? Amém. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Quem puder com palmas. Saber que Cristo está neste lugar.
nessa alegria que nós vamos seguir com fé. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, nós temos que continuar seguindo o Senhor. Meu Deus é maior Que os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha mente está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meu Deus sabe, o meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. a minha mente está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir Com fé oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. O pastor se empolga. Tá. Meus irmãos, podem sentar, o pastor já mandou, né? Nós temos nesse momento agora o momento de intercessão. Meus irmãos, como é importante esse momento. É um momento de orarmos, de pedirmos ao Senhor e clamarmos a Ele pela sua provisão, pela sua intervenção. Chegou aqui um pedido de oração pelo irmão da Eugênia, o Nivaldo. Eu não sei qual o motivo, mas se pediram é porque ele está precisando. E como é bom a gente saber que o Senhor é quem resolve os nossos problemas. Amém? É bem verdade, meus irmãos, que ao longo das nossas vidas nós precisamos de muitas coisas. Mas será que nós sabemos a quem pedir? Como pedir? A quem recorrer? E quando nós entendemos que aquilo que nós precisamos para as nossas vidas é o Senhor, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, nós queremos orar, continuar orando pelo irmão Valdir, a irmã Jane. Eles já estão em casa, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós cremos que o Senhor tem planos ainda para a vida daquele casal abençoado. Né? Planos aqui na terra, porque se o Senhor manteve eles aqui, é porque o Senhor ainda tem planos. Assim como o Senhor tem planos para a minha e para a sua vida. Meus irmãos, como é bom
orarmos e perguntarmos a Deus: Senhor, qual é o plano que Tu tens para mim? E diferente de algumas orações, que a gente parece que induz Deus a fazer aquilo que a gente quer, né? Senhor, eu quero que o Senhor faça isso aqui, ó. Aí já vai com o plano, né? Seu plano de vida, já vai e entrega o Senhor. Ó. Esse é o meu plano, faça aqui conforme o meu plano. Mas se a gente tivesse como fazer um pedido ao Senhor, qual seria o seu pedido? Pensem aí, não precisa me responder. Se vocês tivessem, não é o gênio da lâmpada mágica, que são 3. É só um. Se o Senhor chegasse para você, neste momento, nesta noite aqui, e dissesse: meu irmão, o que é que queres que eu te faça? Jesus já fez essa pergunta para alguns. Lembram-se? O que é que queres que eu te faça? Meus irmãos, é bem verdade que a gente pode listar alguns pedidos. Mas se ao invés da gente listar os nossos pedidos, nós entregarmos um papel em branco ao Senhor. E Senhor, ao invés de fazer o que eu quero, faz conforme a Tua vontade. Escreve, Pai, aquilo que Tu queres para mim. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai escolher o melhor. Ele vai escolher o melhor para você. Então, quando vocês forem a Deus em oração, neste momento, não vá com o coração cheio e ansioso, dizendo o que você quer, a hora que você quer. Mas que ao invés disso, vocês troquem um coração ansioso pelo um coração tranquilo e entreguem uma folha em branco ao Senhor, para que Ele possa escrever a minha e a sua vida, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Já que ela falou do irmão Valdir, né, e da irmã Jane, nós ontem estivemos lá fazendo uma visita. E o irmão Valdir, né, a irmã Jane, conhecidos por todos nós como participantes ativos da Feira da Pechincha, disse: pastor, eu tenho aqui um monte de coisa para o senhor pegar. E aí a gente encheu ali o elevador, trouxe, está aqui. Ele não se esquece da Feira da Pechincha. Daqui a pouco, no final do culto, a gente fala sobre ela. Mas, irmãos, e aí o irmão Valdir, a gente entrou na casa e a irmã Jane estava lá no quarto dela. E o irmão Valdir: olha, minha amada, chegou aqui o nosso pastor e ele veio orar por você. E aí a gente orou. Olha, irmãos, eu saí de lá revigorado, sabe, fortalecido. Ela está fazendo a fisioterapia, né, por conta lá da locomoção, né, ficou um tempo sem andar, né, e é natural que se faça fisioterapia, mas ela continua naquela alegria, né, e mandou um beijo para os irmãos, um abraço, irmão Valdir, e eu saí dali, sabe, muito abençoado, e que os irmãos continuem orando pela recuperação dele, está ali andando, né, ainda mais em casa, porque as filhas não deixam, não é para estar saindo, fica muito ali em casa cuidando. E ela disse que a Juliana, a Raquel tem sido uma bênção, ajudando em tudo ali, sabe, eles em tudo que precisam. E vamos orar não só por eles, como também pela família, né, que nessa hora é importante também estar bem, para poder cuidar deles bem. Amém. Esse casal abençoado, que é um exemplo para nós de servos. Quem esteve, conviveu com eles enquanto eles estavam aqui conosco. Graças a Deus que eles estão pertinho ainda, estão lá em Maceió. Mas nós podemos ver como eles eram servos a Deus, tementes ao Senhor. Não mediam esforços para estarem aqui na casa, para estar aqui na casa do Senhor. A irmã Jane com sua alegria ímpar, né? E nesses momentos a gente reflete muito, né? Como faz falta, como a gente deve se espelhar em bons exemplos, não é verdade?
Jesus é o nosso maior exemplo, mas é verdade que nós temos irmãos em nosso meio em que nós podemos nos espelharmos. Não é verdade? Pessoas que fazem boas atitudes, que são exemplos de servo de Deus, que mesmo estando interno, se preocupava com as coisas da igreja e o pastor falava, vai se cuidar, meu irmão. Né? E ele preocupado, pastor, estou preocupado com as contas, com as coisas que eu não entreguei. Ele, não se preocupe, quando você voltar para casa, a gente vai resolver. Então, assim, é a certeza de quem eles são. É a certeza daquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Isso arde tanto que não importa se está doente ou não, mas o que importa é estar servindo ao Senhor, o que é mais importante. Não é verdade? Então vamos orar. Eu sei que vocês também têm pedidos de oração. E eu queria fazer de forma diferente. Não dá para a gente cada um falar aqui, mas aqueles que tiverem um pedido de oração ao Senhor, com humildade, né? Que o Senhor gosta quando a gente entra na presença dEle com humildade. Né? Fique de pé nesse momento, para que a gente possa orar, como uma forma simbólica de pedir ao Senhor. Fique de pé neste momento. O Senhor também nos ouve. Ele também ouve os nossos pedidos. Mesmo Ele sabendo aquilo que nós precisamos, mas Ele gosta de ouvir. Por isso que nós oramos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Eu não tenho outra forma de começar a minha oração a não ser agradecendo a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Jane, do irmão Valdir, Senhor, que Tu tens cuidado com muito carinho, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que cada detalhe o Senhor cuida. O Senhor colocou ele no seu colo, Senhor. E é assim que nós podemos ver o Teu cuidado, Senhor, com a vida dos nossos irmãos. Oh, meu Deus, o Senhor também está aqui presente, colocando o Senhor no colo, aquele que precisa, aquele que está aflito, aquele que está triste, Senhor, que vem trazendo, Senhor, um pedido. Oh, Deus, acalma, Senhor, o coração aflito, o coração acelerado, meu Deus. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz antes de falar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Meu Deus, eu quero Te pedir também de uma forma muito especial pela vida do Nivaldo, Senhor. Ó Deus, se chegou esse pedido aqui nesta noite, Senhor, é porque nós sabemos que ele precisa do Teu apoio, do Teu auxílio, Senhor. Visita, Senhor, neste momento, Senhor, este Teu servo. Se não for ainda o Teu servo, Senhor, que ele venha a se render aos pés do Senhor, se tornando servo, humilde, Senhor, porque é assim que nós vamos encontrar as soluções para os nossos problemas. Aquele que quer ser maior, Senhor, seja o menor, diz a Tua palavra, meu Deus. Oh, meu Deus, nos enche de um coração humilde, quebrantado diante da Tua presença, Senhor. Oh, Deus, tantas vidas que nós clamamos, que nós oramos incansavelmente, pela vida do irmão Jairo, pela vida do cunhado da irmã Irleide, meu Deus. Tantos pedidos, Pai, nos chegam, Senhor. Oh Deus, é bem verdade que nós não lembramos de todos, Senhor, mas Tu conhece de forma ímpar cada um deles, Senhor. De uma forma que eu não conheço, Senhor, o Senhor conhece, porque Tu o formaste, Senhor. Tu nos conheces, Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Oh meu Deus, Tu sabe cada detalhe. Tu sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e tem na cabeça dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor grandioso, meu Pai. Ó Deus, nós queremos Te colocar, Senhor, esses pedidos nas Tuas mãos, mas não como uma forma de imposição, Senhor. Nós não estamos Te impondo, Senhor, para que Tu faça a nossa vontade, Senhor. Mas com humildade, Senhor, nós queremos que Tu faças a Tua vontade.
Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a viver a Tua vontade. De forma completa, meu Deus. De forma com que nós nos encontramos completamente em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, Te pedir pela nossa igreja. Ó Deus, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um irmão aqui. Derrama a bênção da unção, da ousadia, Senhor, para que possamos propagar o Teu Evangelho, Senhor, aqueles que precisam, Senhor. Nós sabemos que todos nós precisamos de Ti, Senhor, e todos nós fomos chamados com um propósito, e o nosso propósito em comum é falar do Teu Evangelho, é falar da Tua palavra, é falar do Teu amor, é falar daquilo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Nos dá ânimo, nos dá coragem, Senhor, para falar, para propagar a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Deus, a esse mundo que precisa de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Não passamos de pó. Mas, Senhor, que eu possa escrever a Tua história, Senhor, em minha vida. É assim que nós te oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor, falando de uma chance. Uma chance. Se nós tivermos apenas uma chance, onde escolheríamos estar? Não deixe essa chance passar. Não deixe Jesus passar. Não viva uma vida superficial. Conheça esse Jesus profundamente. Não perca essa chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero viver do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Senhor. Anderson? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar
agradecendo na presença do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom depender do seu Espírito e fazer a vontade do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós vamos fazer o recitativo bíblico que se encontra no livro de Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Glorificado seja o nome do Senhor. E é assim que nós estamos fazendo nesta noite, com muita reverência ao Senhor, com temor dEle, sabendo que Ele é que tem o domínio sobre a sua mão, as nossas vidas sobre as suas mãos. Muito obrigado, meu Deus, e não temos outra palavra a não ser agradecer a um Deus amoroso que temos. Nós vamos ter neste momento a dedicação dos dízimos e ofertas. E, meus irmãos, gostaria de chamar a irmã Irleide, só para segurar a irmã, por favor. Isso. Vai ser projetado neste momento, a gente não está gravando ao vivo, mas vai ser postado amanhã o culto, e os irmãos vão poder estar fazendo as suas doações, os seus dízimos, as suas ofertas, pelo Pix, pelo QR Code, né? Nós temos uma conta digital agora para facilitarmos, e é muito fácil hoje com o Pix fazer uma transferência, né? Então, para facilitar a vida dos irmãos, nós fizemos isso, mas que os irmãos também não deixem de vir à casa do Senhor, colocando o comprovante dentro do envelope e trazendo e participando deste momento. Não que você traga em dinheiro, mas coloca o comprovante e mostra, e coloca também a descrição do que seja, se é dízimo, se é oferta, que é para que os irmãos da tesouraria possam contabilizar de forma correta. Agradecendo. Pode pegar esse microfone. Ok. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos, Senhor, em Tua presença, Pai, podermos cultuar, Senhor, o Teu excelso nome. Senhor, abençoa cada vida que se encontra aqui presente, que dedicaram, Senhor, no Teu altar. Abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor, que foram entregues para a manutenção, Senhor, da Tua casa, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, que tens feito em nossas vidas. Obrigada por esta semana, Senhor, que findou, e por esta que se inicia. Seja com cada um de nós,
com aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai, seja na recuperação de cada um, ó Deus. E com aqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor, confortai, Pai, seus corações. Senhor, nós te oramos, Pai, colocando as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos, para que seja, Senhor, feita a tua vontade, Pai, e não a nossa. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter um momento especial de louvor neste momento, mas eu senti o desejo no coração de desafiar os irmãos a estar participando conosco também nos cultos. Não sei qual o dom que o Senhor lhe deu, se é louvar, se é orar. Nós queremos incentivá-los a participar também. Eu gosto muito de estar aqui na frente. Se deixar, eu falo o culto todo, eu canto o culto todo. Mas é porque o Senhor me deu essa alegria de estar aqui, de poder falar do nome dEle, transmitir, seja falando, seja cantando. Mas eu não quero estar aqui todas as vezes, só eu, só o Anderson. Não é? Eu sei que é bom, mas é muito melhor quando nós podemos interagir um com os outros. Não sei o que o Senhor tem colocado no seu coração, se é uma palavra, se é um testemunho. Então eu quero desafiar os irmãos para que vocês possam nos procurar o pastor, procurar o Anderson, para fazer aquilo que Deus tem tocado no seu coração. Para que aquilo que Deus tem tocado no seu coração também possa tocar os nossos corações. Então, fale com o Senhor, ore no seu momento, no seu devocional diário. Veja aquilo que você pode estar fazendo, tanto no culto, participando no culto, como evangelizando, como fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor tem colocado nos nossos corações, eu creio que tem colocado no coração dos irmãos também, para que possamos servi-lo mais ativamente. Uma igreja viva é uma igreja que se move, não é uma igreja que se reúne somente aos domingos, à noite, para cultuar o nome do Senhor. É muito importante esse momento, mas nós precisamos nos mover, nós precisamos nos sensibilizarmos para aquilo que o Senhor tem tocado nos nossos corações, para que possamos sair das quatro paredes. Eu sei que parece até clichê falar isso e ficar repetindo que a gente tem que sair, mas, meus irmãos, é muito importante que nós façamos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Não vamos esconder os nossos talentos, não vamos enterrá-los. Eu sei que o Senhor tem dado para vocês da mesma forma que Ele tem dado para mim. E eu tenho certeza que vocês têm muito para dar também para o reino do Senhor. Eu não estou falando que vocês não fazem, que vocês não dão, mas eu estou incentivando a continuarem fazendo, a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer no meio de nós. Amém? Você crê, meu irmão? Eu creio também. Vamos adorar o Senhor. Caminhar seguro na luz.
fazer tua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Eu quero desafiar vocês a serem como Jesus. Assim como Ele nos desafia todos os dias. O Anderson disse, tá difícil ser como Jesus, quando a gente estava louvando. Meus irmãos, não é fácil ser cristão. Não é fácil ser exemplo de vida. Nós não somos Paulo, que disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas é possível. É possível. Paulo mostrou que é possível. Nós também podemos, se nós nos esforçarmos, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a sua face diariamente, se nós nos acordarmos, e a primeira coisa que nós podemos fazer é orar, entregar, Senhor. Eis aqui, Senhor, a minha boca, os meus lábios. Eis aqui, Senhor, a minha vida, o meu corpo, Senhor. Eu quero te entregar, meu Deus, a forma que eu trato meu esposo, a forma que eu trato minha filha, Senhor. Eu quero que seja um exemplo. Eu quero que eles vejam em mim a Cristo. Meus irmãos, não é fácil. E quando a gente decide ser igual a Jesus, aí parece que um exército se levanta contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos fazer cair, tentando vacilar, que a gente vacile. Não lembram de Jó? Era um servo do Senhor, tinham muitas riquezas, tinha uma família estável, tinha um emprego estável, tinha uma vida estável, tinha casa, tinha bens, tinha gado. E aí Satanás disse, assim é muito fácil servir. Ele tem tudo, o Senhor abençoa com tudo. Eu creio que Jó buscava o Senhor diariamente. Eu creio que ele era um servo. Eu creio que ele tratava a sua família muito bem, que ele honrava os seus filhos. Eu creio. Mas não se engane não, meu irmão. Quando vocês decidirem, aí tudo vai se levantar contra. Mas o Senhor Jesus promete que estaria conosco. Amém? O Senhor Jesus prometeu que estariam conosco todos os dias, que o seu Espírito Santo estaria conosco diariamente para nos ajudarmos a vencer as dificuldades. E assim como Jó, que eu e você não possamos não vacilar, mesmo se nós perdermos aquilo que nos mantém confortável. Que o Senhor Deus nos ensine todos os dias a ser como Jesus. O pastor já está me barrando aqui. Demonstrar amor como Ele mostrou, e também curar como Ele curou. Quero ser exemplo de vida como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, vou fazer assim, né? Eu falei que seria Jesus o melhor exemplo. Vamos mudar o tema. Vou fazer assim: Jesus o maior e o melhor exemplo. Pronto. Aí fica tudo certo. Fica tudo dentro aqui daquilo, porque na realidade ele é o nosso maior, né? E o melhor exemplo a seguir. O texto da nossa reflexão encontra-se no livro de 1 Pedro. Você pode abrir, acessar, né, a Bíblia, ou abrir a sua Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Como a minha Bíblia, que eu trouxe hoje, tem algumas delas, a versão Almeida revisada e atualizada, e para que os irmãos possam entender melhor a reflexão dessa noite, eu preciso ler na NVI. Eu vou fazer a leitura aqui, acessar, já está aberto, meu smartphone, a NVI, mas você pode acompanhar aí na sua versão, é só para facilitar aqui o entendimento da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Diz assim o texto sagrado na minha versão: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, olha aí, para que sigam os seus passos, o maior exemplo. Verso 22 nos diz: ele não cometeu pecado algum, e um engano foi encontrado em sua boca. Quando foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas fazia o quê? Entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Louvado seja o Senhor, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Daqui a pouco eu explico que esse bispo. Senhor Deus e Pai, aplica em nós a Tua palavra. Queremos ouvir apenas, somente a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui, texto sagrado, palavra do Senhor, a gente vai perceber. A gente viu aqui uma linguagem meio antiga. Vimos falar aqui de escravos, lembramos logo do passado. Mas o que eu quero dizer é que a palavra do Senhor, mesmo em tanto tempo de escrita, a linguagem aqui tão de repente antiga, ela continua inerrante, ela não muda, ela continua atual. A palavra do Senhor não é ultrapassada e não precisa sofrer nenhum tipo de mudanças. Eu falo isso porque existem pessoas, pregadores da palavra do Senhor, bastante conhecidos, que foi aí a público, e basta ganhar um pouco de fama, né, irmãos? E parece que sobe a mente, dizer que a palavra precisava ser mudada, precisava ser acrescentada, e não é assim. A própria palavra diz, o texto sagrado, que não precisa ser acrescentado absolutamente nada e retirado nada, porque aquilo que for retirado e aquilo que for acrescentado será também sobre medida naquele que assim o fizer. E eu vou mostrar, provar aos irmãos exatamente isso, através da reflexão do texto sagrado, que a palavra do Senhor ela é atual, ela não é ultrapassada, e ela fala assim, mesmo num texto que você vê assim, será que esse texto a gente pode extrair alguma coisa? Pode extrair muita coisa para os nossos dias, para a atualidade. E o grande problema, a meu ver, é que na história do Evangelho, a transformação da sociedade, ela deve passar primeiro pela transformação do coração do homem. Enquanto não percebermos isto, que precisamos transformar a nossa mente, o nosso coração, nós estaremos, a sociedade, as pessoas estará diminuindo cada vez mais o alcance do reino de Deus e a ação de Deus nas suas vidas. A questão aqui, irmãos, é que o Evangelho é inerrante. A proposta do Evangelho é muito mais ousada. E se o mundo percebesse isso, o poder do Evangelho,
de sentir o impacto de vidas de tantos homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas aos pés da cruz de Cristo, encontrariam um propósito para a sua vida, com aquilo que é o plano de Deus para a sua existência. Então é isso que as pessoas precisam. Se elas entendessem isso, elas entendiam o propósito de vida para a vida delas. Porque se você chegar amanhã para um colega do trabalho, você chega para ele e diz: olha, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito que você tem para a sua vida? Não é o propósito, o objetivo de vida profissional, acadêmico, não. É um propósito que vai muito mais, que está além do nosso entendimento de muitos, que é o propósito maior de Deus para as nossas vidas, que é a morada eterna ao lado de Cristo Jesus. Mas começando a analisar o texto sagrado, nós percebemos, vocês viram aí, logo no início, quando no verso 19 e 20, nós vimos aí o verbo suportar. Não sei se vocês viram aí, né? Suportem com aflições, suportando com açoites, se vocês suportam o sofrimento. A palavra aqui, na língua grega, é opomoneu, que significa esperar, suportar, mas vai muito além. Esperar e suportar com paciência. O texto aqui está dizendo: olha, continue, se você está passando por aflições, por dificuldades, por problemas, por sofrimento, aí o Senhor está dizendo para você essa noite: espere, mas espere com paciência. É a primeira coisa que o texto sagrado está nos dizendo aqui. Mas sabe o que é que eu observo nesse texto? É que na verdade existem dois tipos de sofrimento na vida do ser humano. Dois tipos de sofrimento. Observem aí o verso 20, fique aí com o texto sagrado aberto, quando ele diz assim: pois que vantagem existe em suportar açoites recebidos primeiro por terem cometido o mal? Ele fala a palavra do Senhor aqui, fala no mal, daqueles que fazem o mal, mas a palavra também fala, vejam aí no final do texto, daqueles que também fazem o bem. E quando eu penso naqueles que são sofredores, que estão sofrendo por um mal que tenham cometido, eu confesso que na maioria das vezes, veja se não é assim, quando alguém faz algum mal, que comete alguma coisa contra você, e quando começa a sofrer também, você vai logo dizer: olha, não disse? Foi fazer o mal, agora está passando por aquilo, olha, é bem merecido. A gente começa a pensar logo assim. Mas imagine você, é isso que o texto sagrado está dizendo também, você fazer o bem para as pessoas, fazer uma aliança de paz com as pessoas, e mesmo assim você ter que pagar por isso, né? Você faz o bem e recebe o mal, e isso se torna incompreensível, e você começa a dizer: mas como? Eu faço o bem e não recebo o bem, recebo algo imerecido. E eu me preocupo muito, sabe, irmãos e amigos, que é um tipo de cultivo de um evangelho frágil. O que temos visto por aí é um tipo de evangelho fraco, aquele tipo de evangelho poético, aquele tipo de evangelho que tem sido pregado por aí romântico, um evangelho míope, que não consegue enxergar o verdadeiro sentido do evangelho, que não conhecem profundamente as Escrituras e que muito menos têm uma relação de intimidade com o Senhor. Porque quem tem uma vida assim, sabe, irmãos, aqui ver o evangelho dessa forma, dificilmente vai compreender o sofrimento de uma pessoa que é boa, dificilmente vai compreender e aceitar a prosperidade do ímpio. Mas eu quero lhe dizer que a vida, as nossas vidas, nem sempre as coisas são justas, que sofrimentos nos alcançam, mesmo no exercício da prática do bem. E como diz o texto sagrado, existem variadas formas de sofrer. E eu tenho encontrado muita gente que, por ter uma visão muito romântica do evangelho, acaba não acreditando na condenação do ímpio, se encantam com o amor, ou deixam de se encantar com o amor e a misericórdia do Senhor, e por um instante chegam até a imaginar, pensar que podem rasgar o texto sagrado e colocar qualquer coisa no texto sagrado. Começam a defender, às vezes, um princípio do universalismo, do liberalismo, começam a defender um Deus que é tão bondoso que não vai permitir que alguém seja condenado. Isso é um tipo de espiritualidade frágil, que vê o mundo, que quando o texto diz assim: olha, no mundo tereis aflições, acham que isso não vai lhe atingir. Pessoas que agem e pensam assim, acham que podem administrar o tempo, administrar o sol, administrar a chuva.
Gente assim, que tem uma visão muito romântica do Evangelho, acredita que Faraó ia deixar o povo de Deus sair do Egito sem precisar passar por nenhuma luta, sem precisar passar por nenhuma dificuldade. Reage sempre com desesperança. Em qualquer momento, situação de crise, de desconforto, de dificuldade no Evangelho, já começa a perder as esperanças. Ficam inclusive zombando daqueles que estavam ali na cruz, como o próprio Cristo, né? Que naquela época, vejam aqueles homens como agiam, né? Olhavam para Cristo e diziam: olha, se você é o Filho de Deus, desce aí dessa cruz, porque aí não é lugar para um Filho de Deus, aí não é lugar para um Filho de Deus estar passando por tanto sofrimento, por tanta dificuldade. Eu fico preocupado com esse tipo de evangelho, com esse tipo de fragilidade espiritual. Gente frágil espiritualmente, imagina inclusive que quando ora, pode determinar aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, como chegasse: olha, Deus, tem que ser assim, eu determino agora que no mundo não vai ter mais pandemia. Aí acha que Deus tem que obedecer a mim e a sua vontade, mas a vida não é assim, não é isso que o texto sagrado nos ensina, nos propõe, porque o texto sagrado está nos mostrando uma visão realista da vida. E eu quero lhe dizer que o fato de nós sermos, ou você ser bondoso, o fato de você de repente ser uma pessoa honesta em um país cheio de corrupção, mergulhado em corrupção, o fato de você cultivar a prática do amor, a santidade, cercado de pecados por todos os lados, isso não significa que nós não teremos aflições, que nós não teremos dificuldades, porque a palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições. O mundo, ele jaz do maligno, está escrito, e isso não pode ser alterado, não pode ser retirado do texto sagrado. Vejam só o versículo 19, quando ele diz: é louvável, é digno de elogio, que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo inclusive injustamente. Já pensou você ficar sofrendo injustiças, e mesmo assim suportar? Mas uma pessoa assim é digna de louvor, é digno de ser louvado, sim. A gente pode até concordar, alguns, com essa afirmação, mas desde que não seja eu que esteja sofrendo, desde que não seja a pessoa que eu amo que esteja sofrendo, porque se for alguém que esteja próximo de mim, que esteja sofrendo, a gente já começa a alterar o humor, já começa a ficar com raiva, e eu começo a desafiar o próprio Deus, como se não fosse possível um servo ou uma serva de Deus passar por dificuldades. Mas eu quero lhe dizer que o texto sagrado que lemos, ele nos convida a pensar que a minha vida e a sua vida não pode ser movida, não pode ser conduzida pelas circunstâncias que estamos enfrentando. Imagine se nós nos deixássemos levar por essa pandemia, né, do que aí está. Acho que ninguém mais estaria aqui. Imagine se você se deixasse levar pelo problema que você está passando na sua casa, no seu trabalho. E aí você parava, você não fazia absolutamente mais nada. É fácil perceber que até o temperamento de algumas pessoas mudam em função das circunstâncias. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro jeito. Se estiver passando por um momento bom, essa pessoa é excelente, mas se não tiver, essa pessoa já não serve para mais nada. E quer ver você conhecer uma pessoa como ela realmente é e quem é você estar com ela nos momentos de dificuldade. Vá conviver com ela no momento quando está faltando as coisas, quando a situação da vida dela está difícil. Vá conviver com ela para que você possa conhecer. Alguns de nós parecem permitir, inclusive, que as circunstâncias da vida determinem a nossa relação com Deus. Se é a situação de crise que estou passando, lá estou eu, lá de joelhos. Se é uma dificuldade que eu estou enfrentando, lá está a minha Bíblia aberta no Salmo 91, a minha casa. Mas se a situação ela é confortável, aí eu pergunto: será que realmente eu preciso ir à igreja? Será que realmente eu preciso buscar ao Senhor? E aqui eu quero, inclusive, falar diretamente para aqueles que nos assistem, né, na internet. Hoje é muito fácil, irmãos. Para aqueles que ficam em casa assistindo ao culto, né,
é muito fácil, se a palavra do Senhor está me servindo, se é uma palavra de prosperidade, se é uma palavra de bênção, se está enchendo o meu ego, aí eu fico ali a noite inteira. Mas se a palavra do Senhor for contra as minhas falhas, os meus inúmeros pecados, que eu sou um pecador, aí eu já mudo com uma facilidade enorme, aí eu fico preocupado. Que tipo de cristãos estão sendo criados durante essa pandemia? Qual é a situação dos cristãos no mundo, no Brasil, em todo canto, com esse período de pandemia? Acho que cabe até um tema para um congresso nacional. Como o cristão antes e pós-pandemia. Que cristão nós estamos formando? Que só quer escutar aquilo que lhe apraz, que só quer escutar aquilo que lhe agrada, né? Aqueles megas louvores, porque quando tem tudo mega ultra, aí eu vou, né? A internet não cai, o louvor tem bateria, guitarra fazendo solos, mas não é isso que Deus quer de nós, não é isso que o Senhor quer de nós, de seus servos, não é isso, absolutamente isso. E é por essas razões que eu insisto no texto que estamos lendo, versículo 21. Você sabe o que é que o versículo 21 diz? Para que você foi chamado? Para que você está aqui? Qual é o motivo de você estar aqui? Eu tenho um chamado. Quarta-feira, estava pregando sobre isso. Quinta-feira, eu fui pregar em São Luís do Quitunde, mas só que eu estou trabalhando agora. E a minha mente, eu trabalho muito com planilha, com financeiro, com orçamento, com uma coisa assim. E aí, assim que eu acabei, às 18 horas lá no trabalho, aí eu lembrei que eu tinha que ir para São Luís. Aí eu disse, viu, irmão Marcos, será que eu vou aguentar ainda viajar para São Luís? Eu estava com o braço, que eu estou com o braço meio dolorido, que eu estou movimentando muito meu braço. E eu disse, meu Deus, vai guiando aí, porque... Mas sabe, irmãos, eu fui, né, entrei lá numa estrada bem difícil, muito esquisito, porque eu fui lá pela Cachoeira do Mirim, e eu disse, Senhor, me guia aí, porque o negócio aqui tá... E aí o Senhor colocou um anjo na minha frente e foi comigo, me guiando, fui comigo no caminhão até eu chegar em São Luís. Ele não saiu de mim como se estivesse ali me guardando, não tinha ninguém. Aí o Senhor disse, vou colocar aqui, para ele acompanhando. Aí eu fui, cheguei tranquilo, e quando passou, que ele entrou, eu até buzinei. Ele buzinou, acho que ele nem entendeu, como se agradecer. Obrigado, viu? Era isso que eu estava precisando. Mas sabe, irmão, mesmo cansado, tão cansado, mas eu fui porque eu tinha um chamado. O Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós. Eu não poderia deixar de pregar a palavra do Senhor. Os irmãos estavam ali ansiosos para escutar a palavra do Senhor. E como foi bom, como foi, eu vim flutuando, né, irmãos? Depois de um culto, fiquei conversando com os irmãos, e eu vim ali, parecia que eu tinha saído 8 horas da manhã para pregar a palavra do Senhor. E o texto está dizendo isso. Porque estamos aqui? O que é que diz o versículo 21? Porque nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o que, irmãos? Exemplos. Para quê? Para que nós sigamos os seus passos. Sabe, irmãos, sabe o que é que a Bíblia está dizendo com isso? A palavra de Deus está dizendo com isso? A palavra de Deus está dizendo que você não foi chamado para sofrer. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Você não foi chamado e feito para sofrer. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos chamados, irmão Marlene, para fazer o bem. É isso que o texto sagrado está dizendo. E fazer o bem é seguir o exemplo de Cristo. Aqui nós identificamos qual é o nosso propósito: seguir os seus passos, viver de uma forma diferente do que a sociedade vive aí fora. E se você for observar o versículo 21, por que de tudo isso? Porque Cristo sofreu no nosso lugar, no meu lugar. Olha, eu quero que você entenda que Ele fez isso unicamente por mim, unicamente por você. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, está o objetivo desta mensagem. Ninguém pode trazer ao coração de um homem aquilo que só Jesus Cristo pode dar. E quando percebemos que o maior significado da minha existência e da sua existência é Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, quando assim entendemos esse propósito para as nossas vidas. E o texto ele prossegue e diz, olha, Ele não somente sofreu no seu lugar, mas Ele deixou um exemplo. E a palavra grega aqui, irmão Assis, é hipogramos.
Hipogramos significa que o Senhor ele tem um processo de ensino e aprendizagem para a sua vida. Ele nos ensina, é isso que o texto sagrado está dizendo. É como se ele dissesse a mim e você: existe uma forma de você se orientar na vida. Existe uma forma, sabe, o Senhor deixou, o texto no grego aqui está dizendo assim, que o Senhor deixou rabiscado, desenhado, um caminho para que você siga, um modelo para você seguir. É isso que o texto está dizendo. Por isso que a gente tem que estudar, irmão, a palavra para entender o que é que o texto está dizendo, porque às vezes a gente olha e passa despercebido. Então o que é que o Senhor está dizendo para você? Que você tem a chance, a oportunidade de escrever a sua história, de chegar num papel assim e colocar o caminho a seguir. Ele dá o livre-arbítrio. Você tem tudo para fazer exatamente, seguir o esboço, as marcas dos passos de Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo, as pisadas que ele seguiu. E o curioso é que nós queremos seguir Jesus quando estamos bem, quando estamos na fartura, na riqueza. Mas eu tenho algo importante para lhe dizer. O lugar onde as pisadas elas são mais claras são aquelas pisadas encontradas no deserto. Não é quando estamos num lugar de fartura, nos palácios da vida. São aquelas marcas, aquelas pisadas que deixamos no deserto. Essas sim nos ensinam. Esse sofrimento nos ensina, sabe? É exatamente ali, no deserto, onde vamos identificar a presença do Senhor em nossas vidas. É isso que Ele está dizendo a mim e a você, exatamente isso. E Ele também está dizendo com isso: olha, não permita que a sua condição, não permita que a sua situação que você possa estar passando, não permita que aquilo que tem acontecido com você determine a mudança dos seus passos, e você deixe de seguir os passos de Jesus, que você siga uma outra história, que não seja a história que Jesus Cristo quer para a sua vida, que Jesus Cristo quer para a sua família. É isso que o texto aqui, o verbo hipogramo está dizendo assim. Agora você tem a chance, né? As pessoas às vezes chegam para a gente e dizem: olha, que passo a seguir? Aí você diz: hipogramos. Agora, a partir de agora você vai dizer assim. Aí ela vai dizer: o que é isso? Aí você vai mostrar, né? Olha, eu aprendi no domingo que hipogramos é um processo de aprendizagem. É como se o Senhor dissesse: olha, tem o caminho, está aqui. E eu fico, irmãos, assim, imaginando o Senhor dar todas as dicas, deixa o esboço, olha, o caminho é esse, e às vezes a gente não quer seguir. Ele está dizendo aqui: ó, já está tudo certinho, por que você não segue os meus passos? Por que você não segue o meu caminho? A gente poderia também partir para esse outro tipo de pensamento. O texto sagrado está mostrando que existe um apelo de Deus, que existe um esboço deixado pelo Senhor, e esse esboço, só quem pode definir é você, não é o Senhor. Esse propósito, só você pode definir. Por isso eu insisto, não use, inclusive o sofrimento, que às vezes a gente está passando, eu falei hoje lá no carro para a gente, não use como um álibi, como uma desculpa, como justificativa, porque tem pessoas que usam o sofrimento como justificativa para se afastar do Senhor e para fazer aquilo que é reprovável ao Senhor. Como dissesse: olha, eu estou sofrendo, então eu vou fazer aquilo do jeito que eu quero. E aí você, olha, é palavra de exortação: não use aquilo que você tem passado, ou a perseguição, ou o sofrimento, a dificuldade, como desculpa para fazer aquilo que está de encontro à palavra do Senhor, que está de encontro àquilo que o Senhor quer para a sua vida. Não use isso. Isso está no texto sagrado, versículo 22 e 23, também nos falam do modelo que é Jesus Cristo. Jesus, ele não cometeu pecado, é nisso que devemos nos espelhar. Ele não cometeu pecado algum. Diz o texto que não houve engano, nenhum engano foi encontrado na sua boca. E depois diz que o Senhor, ele não agiu não só de maneira pura, ele não só cometeu pecado, mas o texto também diz que ele nunca falou aquilo que era falso. Jesus nunca falou aquilo que era mentiroso, porque é isso que significa aqui o texto sagrado, irmãos. É como exemplo, devemos seguir o exemplo maior que é Jesus Cristo. E aí vem o texto sagrado e diz: olha, mesmo quando ele foi insultado, ele não revidou. Mesmo quando ele sofreu, ele não fez ameaças.
quando tudo isso aconteceu, observe o que foi que a Bíblia diz que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que ele entregou quem? A Deus, para fazer justiça. É por isso que às vezes eu sempre converso lá em casa, né? Digo, olha, entregue a Deus, né? Ele é quem faz a justiça. Não adianta a gente quer resolver as coisas da noite para o dia, como se a gente pudesse resolver. Aí o texto está dizendo agora para você e para mim, olha, faça como Jesus Cristo, entregue a Deus, porque é Ele quem julga com justiça. É Ele quem faz a justiça. E por isso que eu quero dizer que a primeira área na minha vida e na sua vida que precisa ser controlada pelo Espírito Santo são as nossas atitudes, são as nossas ações. O fato de eu, por exemplo, ter sido tratado, criado, que não foi assim, viu, irmãos? Eu só estou dando um exemplo. Mas o fato de eu, por exemplo, ter sido tratado na minha casa com grosseria, sendo tratado mal pelos meus pais, pelos meus irmãos, não me dá o direito de tratar as pessoas do mesmo jeito. O fato de eu ser criticado hoje não quer dizer que eu tenha que criticar a pessoa amanhã, que eu tenha que maltratar. Não, o texto sagrado diz que você não tem o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso, porque as minhas ações, as minhas palavras, as minhas reações precisam o quê? Seguir o modelo de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil ser insultado e não revidar. Como é difícil sofrer e não fazer ameaças. Como é difícil. Mas, sabe, em momentos assim, eu me recordo, sabe de quem? Do Senhor. O Senhor, quando estava ali sendo interrogado, preso, Ele diz, olha, você pensa que eu não poderia mandar uma legião de anjos para acabar com tudo isso aqui? Ele poderia, irmão. Ele tem poder para fazer qualquer coisa e sair daquela cruz. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. E isso também me lembra da experiência de José no Egito. Lembram-se? Ele estava ali diante dos seus irmãos. Ele tinha tudo que ele quisesse ali para fazer o mal com seus irmãos, ele poderia fazer. Ele tinha o poder, José do Egito, de esmagar os seus irmãos. Poderia chegar para ele e dizer, olha, vocês vão continuar com fome, não vou socorrer nenhum de vocês. Vocês vão voltar para casa de mãos vazias. Às vezes a gente tem esse poder, né? De fazer o que bem entende, né? Às vezes chega um momento, porque a situação da vida, irmão, tudo assim muda. Hora a gente está aqui, hora a gente está aqui. Mas às vezes o mundo dá volta. E às vezes as coisas do mundo vai girando. E é diante disso que eu lhe pergunto. Olha, Deus já lhe deu a oportunidade, por exemplo, de servir a quem um dia lhe trouxe enorme prejuízo? Vou deixar aí essas perguntas para que você possa refletir. Deus já lhe deu a oportunidade de abençoar, por exemplo, aquele que um dia lhe amaldiçoou? Pense aí. Deus já lhe deu a oportunidade de perdoar aquele que lhe tem ofendido? Pense aí também. Porque, irmãos, eu sempre uso isso como clichê, né, que a vida nos ensina. Se você simplesmente revida alguma coisa, se você simplesmente amaldiçoa alguém, você simplesmente está se tornando exatamente igual àquele a quem lhe ofendeu, àquele a quem lhe quis lhe prejudicar. Mas quando você consegue naquele momento ser inspirado pelo modelo do Senhor, vai perceber a transformação que isso vai trazer e o benefício que isso vai trazer na sua vida. Eu fico impressionado porque no texto sagrado diz que até os lábios de Jesus, as palavras de Jesus não foram marcadas por engano. E aqui eu queria partir para algumas sugestões. Primeira delas, tenha muito cuidado com aquilo que você diz, porque às vezes nós não temos cuidado com as nossas palavras. Tenha muito cuidado com os comentários, por exemplo, que você faz de algumas pessoas, para que um dia isso não possa voltar para você, e pode voltar. Porque o texto sagrado está dizendo que o nosso modelo, o modelo a ser seguido é Cristo. Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas, a gente vai só encontrar falhas, e aí a gente vai falar a vida inteira de todo mundo.
porque a gente só vai encontrar pessoas falhas. Por isso que nós devemos olhar para as pessoas. E o texto sagrado está dizendo para mim e para você, a palavra do Senhor, que você precisa seguir o único exemplo, Jesus Cristo. Nele você não vai encontrar nenhum defeito, nenhum sequer. E não adianta você olhar para mim e dizer, mas pastor, fulano, cicrano só quer me ver o meu mal, só quer me prejudicar, só quer fazer o mal para mim. Mas eu aprendi, irmãos, eu aprendo com a palavra de Deus e aprendi na escola bíblica dominical um dever de casa que eu nunca esqueci. O Cristo a quem servimos, ele ouviu injúrias, ele foi cuspido, foi desonrado, estava sendo crucificado, foi alvo das mais diferentes provocações, mas naquele momento ele se colocava, inclusive chegaram a desafiar a autoridade do Senhor, e mesmo assim ele permaneceu um exemplo para mim e para você. E eu fico impressionado porque Jesus, ele não somente ensinou, ele não somente falou sobre a importância do amar, inclusive os nossos inimigos, mas nos ensinou a orar por eles. Mas no dia em que ele estava sendo crucificado, ele assim agiu com todo o amor possível. Vocês se lembram de Estevão, aquele que foi o mártir do cristianismo? Ele foi apedrejado. Atos capítulo 7 nos fala sobre isso, e a palavra do Senhor diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, que foi que ele disse? Senhor, recebe o meu espírito. Lembra-se do apóstolo Pedro, no momento que foi insultado, ele não revidou, não sofria, mas não fazia ameaça. E finalmente ele também usou a mesma palavra parecida com o que está aqui. Ele diz, olha, eu entrego tudo isso a quem julga com justiça. Eu, essa semana, estava lá trabalhando, aí recebi uma mensagem da Jennifer, dizia, mas fizeram injustiça, né? Aqui, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí eu digo, não temos. Entregue ao Senhor, porque a justiça vem do Senhor, porque não adianta, irmãos, né? Porque se você vai entrar no mesmo caminho, você vai estar se igualando, você vai perder a razão, não tem jeito, sempre é assim, não adianta querer, né, pagar com a mesma moeda. A palavra do Senhor diz, você não tem que pagar com a mesma moeda, você tem que pagar com amor. Então entregue ao Senhor, e faça como Estevão. Olha, ele disse assim, Senhor, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Imagina, né, irmãos, a pessoa ser apedrejada e ainda pedir para o Senhor, olha, não faz nada contra eles. É como se ele dissesse, eles não sabem o que fazem. Ele diz, olha, perdoa, Senhor, perdoa. Eles fazem isso contra mim. Irmãos, como é bom servir ao Senhor. Eu não sei se você está sendo vítima de algum apedrejamento na vida, ou aquilo que tem lhe atormentado, porque as pedras de hoje, diferente de Estevão, são diferentes. Todos os dias nós estamos suscetíveis a levar pedradas, mas não é essa pedrada que Estevão levou, não. São outros tipos, são injúrias, são perseguições no trabalho, problemas na família, todo tipo. Onde a gente sai, a gente está suscetível a tudo e qualquer coisa. Às vezes é um tratamento, as pessoas tratam a gente com indiferença, às vezes as pessoas tratam a gente com grosseria, com estupidez, até mesmo dentro de casa. Passamos por isso, muitas pessoas dentro de casa têm passado por isso, por apedrejamento, mas não é esse tipo de apedrejamento, é de injúria, é uma palavra que é maldita, é por muito sofrimento. E é por isso que o texto sagrado diz e nos convida a fazer de Jesus o nosso alvo, de fazer de Jesus o nosso exemplo. Verso 24 e 25 diz, ele levou em seu corpo o meu pecado, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados, pois você eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo de suas almas. O bispo daqui, irmão, no texto sagrado, se refere a superintendente ali na época, porque você nunca viu na Bíblia dizer assim, o Senhor é o meu bispo e nada me faltará. Não, o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Mas ele, quando se refere aqui, aqueles que se converteram ao pastor, ao Senhor Jesus Cristo, e ao bispo, quer dizer, como se fosse um superintendente para administrar as suas almas. Aí agora você pode, por suas feridas vão ser curados, vocês serão sarados, e não pode mais se desgarrar do pastor que é Jesus Cristo. Ele é o nosso único pastor. E aqui, irmãos, é quase com a referência àquilo que o profeta Isaías falou. Mas eu vou dizer uma coisa que eu observei aqui no texto sagrado. Não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer, que alguém possa fazer contra você, porque você já foi curado, você já foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então não há o que você temer. Mas há aquilo que pode me machucar. Não, você já foi curado disso. Eu sei quem sou, eu sei a quem sirvo. Eu sirvo a figura de Cristo. Ele morreu em meu lugar, Ele morreu por mim. E sabe o que isso quer dizer também? Que você está dizendo que poderia de repente alguém ferir a sua honra, a sua dignidade. Deixa eu lhe dizer, você sabe quem você é. A sua identidade é com Jesus, a sua identidade está em Jesus, naquilo que você está sendo e recebendo da parte do Senhor. Por isso que você tem que ter essa certeza, olha, eu já fui curado. Eu acho isso, irmão, maravilhoso. Por isso que nada pode vir contra nós, porque nós recebemos já o selo de Cristo Jesus. Você tem, aqueles que têm a Cristo, têm aquela certeza e autenticidade, olha, eu já fui curado, então nada disso vai me atingir e pode lhe atingir, porque você já recebeu a cura de Cristo, o selo de Cristo na sua vida. A cura, é essa cura que o Senhor Cristo Jesus está dizendo aqui. E eu quero lhe dizer que no que diz respeito a Jesus, também, aqui é uma palavra para aqueles que estão precisando tanto nesta hora, né? A palavra do Senhor diz que não há absolutamente nada que o Senhor não possa curar. E aqui eu vou deixar uma palavra profética da parte do Senhor. Você que aí nos ouve e você que aqui está curado. Você que aí nos ouve está curada. Receba da parte do Senhor, porque tudo que foi necessário já aconteceu na cruz do Calvário. Tudo quanto preciso hoje para a redenção, para a salvação, para perdão dos meus pecados, já foi consumado na cruz do Calvário. Eu já estou curado, você já está curado pelas suas pisaduras, porque Ele levou as minhas feridas, e porque nele eu encontro graça, porque nele eu encontro misericórdia. Então receba a cura física, receba também a cura espiritual, emocional. Tantas pessoas estão aí que não podem nem se mexer, que não podem vir à igreja por conta da dor que tem sentido. Então receba da parte do Senhor. O Senhor está dizendo agora, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então receba da parte do Senhor a cura física para o câncer, para essa enfermidade que você está passando, essas dores terríveis que você está passando. Aí Jesus está dizendo, olha, você foi curado, você já está curado. Receba do Senhor a cura, receba o perdão, receba o amor, em nome de Jesus. Nós podemos escolher a maneira de encarar tudo isso, porque o texto diz exatamente isso. E a gente não pode deixar de escolher nenhum outro modelo que não seja Jesus Cristo. As pessoas aí têm seguido, né, irmãos, milhares hoje em dia, né, a moda são seguidores, pessoas ficam seguindo aí, que tem milhares, milhões de seguidores. Se o fulano muda o cabelo, muda. Se muda o brinco, muda. Se muda a camisa, muda. A palavra do Senhor diz, irmãos, que esse não é um modelo não a seguir. Não é seguir modelo de ninguém, não. Eu fico assim impressionado, parece uma tourada atrás sabe, atrás dos bois, atrás daquela carreata, sabe? Eu fico triste quando eu vejo assim milhões, bilhões de seguidores. Eu quero seguir a Cristo. Esse é o único modelo a seguir. O único modelo a seguir. É isso que o texto sagrado está dizendo. O meu alvo é Jesus Cristo. O meu alvo precisa ser Jesus Cristo.
Mas hoje em dia, né, irmãos, está em voga, né, se o fulano muda qualquer coisa, lá vou eu também mudar. Mas o texto sagrado é claro. Princípios que permanecem para mim têm que ser princípios bíblicos, que permanecem até hoje. E eu mostrei hoje no texto sagrado, mesmo no texto que você poderia imaginar tão antigo, que a palavra ela não muda, mesmo sendo tão distante, ela não muda. Eu louvo ao Senhor porque Ele é o meu exemplo, e eu louvo ao Senhor que eu creio, Ele deve também ser o seu exemplo. E eu quero concluir dizendo: procure as marcas deixadas por Jesus na areia do seu deserto. Procure, às vezes é preciso voltar. Procure no texto bíblico aqui entender como Jesus reagiu a algumas coisas que de repente você possa estar atravessando, eu não sei, mas Ele sabe. Procure ver nas Escrituras como foi que Jesus respondeu, como foi que Ele agiu, como foi que Ele se moveu entre nós, quais foram as prioridades do Senhor. Essa é a tarefa para casa. Quais foram as prioridades do Senhor, e faça disto o alvo da sua vida. Essa é a minha oração, este é o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. E se este também for o seu desejo, eu quero que você se levante e nós vamos orar nesse instante, para que absolutamente nada neste mundo possa orientar as suas decisões que não seja Jesus Cristo, nosso maior e melhor exemplo. Tem que mudar agora o tema do culto, amanhã eu mudo. Mas a minha oração, tudo na sua vida seja determinado pela orientação que vem de Deus. Não se esqueça. O Senhor já determinou, o Senhor já colocou um roteiro na sua vida, basta você seguir. Amém. Já colocou o modelo, basta você seguir. Agora você tem que seguir, como eu falei no início da mensagem, tem que seguir com perseverança e cumprir o propósito para que você um dia foi criado. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos seguir apenas o Teu exemplo, Senhor, exemplo de vida, que mesmo sendo humilhado, massacrado, mesmo não sendo compreendido, Tu poderias, ó Pai, poderia muito bem ali mandar uma legião de anjos para acabar com todo aquele sofrimento, mas mesmo assim, diante de tudo aquilo, Tu nos ensina que nós devemos, ó Pai, agir da maneira que Tu agiu, com amor, amando também os nossos inimigos. Devemos, ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, entender a melhor maneira, ó Deus, a agir nas mais variadas situações, colocando sempre, ó Deus, Tu à frente de todas as coisas, porque o maior e o melhor exemplo que devemos seguir é a Ti, Senhor, unicamente a Ti. Por isso, nós não queremos seguir as modas, os modelos, aquilo que está em evidência. Nós queremos seguir homens, não queremos seguir absolutamente nada disso. Nós queremos seguir a Ti, Senhor. E como foi dito aqui hoje, ó Deus, ó Pai, que nós sejamos curados, cura as nossas feridas, as feridas da alma. Se tem alguma ferida aberta, que Tu possa tratar agora em nome de Jesus Cristo. Não é aquela ferida física, é a ferida da alma, que Tu possa, ó Deus, ir até o encontro dessa pessoa que aí está, do irmão que aí está, do amigo que aí está, e possa cicatrizar essas feridas abertas. Cicatriza, Senhor Deus, a ferida da alma, a ferida, ó Deus, espiritual, que de repente pode estar arranhada ou machucada, e que precisa receber de Ti o vigor, que precisa receber de Ti o ânimo, a coragem, Senhor Deus, para reanimar os seus ânimos, para poder estar aqui na Tua casa, casa de oração, para que possamos Te buscar, não nos momentos de alegria, de fartura, mas que possamos Te buscar, Senhor Deus, nos momentos, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos também alegres, felizes, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo,
entregar as nossas vidas a Ti. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos a vida dos nossos irmãos aqui em Tuas mãos. E entregamos a vida daquele que porventura está aí, que ainda não Te recebeu como seu Salvador, que receba agora, em nome de Jesus, e Te coloque como único exemplo, modelo a seguir, e que jamais possa se desviar dos seus caminhos. Nós Te oramos em nome de Jesus Cristo. O meu alvo é Cristo. Louvemos ao Senhor. Estou subindo pra um lugar mais alto. Já queimei as mãos com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos e amigos. Agradeço aí a visita dos nossos amigos que aí estão, né? Deus abençoe sua vida. Prazer tê-lo aqui conosco. A gente, quando não tem esse período de pandemia, aqui nós costumamos abraçar e aquela festa toda, mas agora, né, a gente tá. Mas a igreja é assim, né? Quando os momentos de como alegrei-me mesmo, a gente sai, abraça, porque a gente é essa igreja, sabe? Igreja é isso. É um lugar que você chega e você se sente bem em casa, né? Como família, e que vocês possam se sentir em casa e continuar em casa. Somos famílias do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada irmão aqui presente. Irmãos, eu quero só deixar um aviso. Próxima quarta teremos o culto de oração. Ainda estamos gravando online, porque nosso canal no YouTube, mas temos transmitido mais pelo Instagram, né? Porque a gente tem tido um acesso, nós temos quase 700 seguidores e temos tido um acesso maior e fica melhor de comunicar, os irmãos mandam mensagem, enfim. E provavelmente a gente deve seguir pelo Instagram. Espero que em breve estejamos aqui, presencial, né? Passar mais, chegando as vacinas, quando as coisas começarem a melhorar, nós começamos também aqui os cultos de oração presenciais. Por enquanto, de oração, o culto será terça-feira. Nós temos nosso encontro, né, com a Bíblia, Clube da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, né? Não é isso? Isso, tá ali, Clube da Bíblia, terça-feira às 20 horas. Eu passei, fui para a quarta, voltei para a terça, através do Google Meet. A gente coloca lá no WhatsApp da igreja, para que os irmãos possam ler a palavra, ler juntos e aprender juntos a palavra do Senhor. Não percam. Tem sido uma bênção, né? Escola Bíblica Dominical em fevereiro, já estamos planejando aí, olha ali, a Escola Bíblica Dominical em fevereiro. E nós iremos divulgar melhor, provavelmente naquele mesmo horário, né? Às 17h45, 17h30, a gente vai fazer a aula inaugural da Escola Bíblica Dominical. Nós teremos no próximo dia 29, irmãos, os casais estão convidados aí, todos, não pode faltar, né? Reunião. Loves Gazeta. Reunião de casais, dia 29, na casa da irmã Jussiara, às 20h30, porque... Conhece Jussiara? Ali, ó, 20h30. Aí, se você não sabe onde é, a gente vai estar aqui, 20 horas, vai estar aqui esperando os irmãos para estar presente. Eu sempre costumo dizer, né? Nós
Precisamos investir nos nossos relacionamentos. Então não deixe de investir. Tem gente que diz, eu tenho 15, 20, não precisa investir. Aí é que precisa. Eu tenho 1 ano. Aí é que precisa mais ainda. Todos os dias precisamos investir nos nossos relacionamentos, que é a base, né? A base da nossa família é manter relacionamentos saudáveis, né? Estar ali marido e mulher, principalmente quando essa base é forjada, é alimentada na palavra do Senhor. Oi? Só pode casar? Diga aí. Foi provocar, responde. Não, diga, você só pode. Não, só casado não, né, irmão? Casais, quando eu falo é casais, homem e mulher, né? Como está lá a palavra do Senhor, Gênesis, né? Homem e mulher. Toda vez ele fica constrangido quando toca nesse assunto. Não, fico não. Mas para que os irmãos saibam que é casais, quando eu falo casais, ela já entendeu, né, irmão? Casais é namorado, noivo, é casado. Então investe no seu relacionamento. Nós vamos tentar fazer ali um momento bem enrolado também. A gente vai fazer ali um momento bem descontraído, um momento enxuto, dinâmica, quebra-gelo, louvor, testemunho, palavra bem breve, para que não possa demorar muito. E no próximo domingo nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, logo após o culto, e o nosso culto de adoração ao Senhor. Pedimos desculpas, né? Hoje aí nós não conseguimos transmitir ao vivo, problema na internet, já liguei, amanhã vai resolver, problema no cabo aqui, e vamos ficar de pé agora para fazer a bênção apostólica. Que Deus abençoe, né, todos os irmãos, né, todos os amigos. Amanhã pela manhã o culto estará lá no meu canal de YouTube, que a gente está gravando, para que amanhã a gente possa colocar lá. A gente não deixa, é a história, né, da igreja, ela é formada ali, né? Então todas as programações, os cultos, a gente está gravando e permanece ali, gravado no canal do YouTube. Ó Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui juntos, em família, família de Cristo, por cada vida que aqui chegou, cada amigo, cada irmão. Obrigado pela presença de cada um deles. Nos dá uma semana, Senhor Deus, sobre a Tua orientação. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, protege-nos, ó Deus, de todo mal que venha sobre nós, que esteja bata em retirada em nome de Jesus, e que, ó Deus, nós tenhamos uma semana, ó Deus, um trabalho próspero, produtivo, ó Deus, dá orientação aos teus filhos, sabedoria na condução de tudo aquilo que forem fazer, e que teu infinito amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais ricas consolações do Espírito Santo possam repousar sobre a sua vida, trazendo paz, amor, trazendo salvação para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, amém. Celebre com júbilo ao Senhor. Música conhecida, celebrai com júbilo ao Senhor. E as palmas? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, E eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia,
posição é ruim, né? E acaba com a coluna. O senhor podia fazer assim, pastor. O senhor pode fazer assim, ó. Aqui. Não é? Não é? O pastor que disse. Pinto não vai fazer nada, não. Agora a gente vai ter que sair.